Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, só explicando, eu fiquei meio doente nos últimos dias, eu passei muito mal, então eu não consegui gravar muita coisa, mas hoje eu ainda não tô 100%, mas eu tô trazendo o Clube da Bilheteria pra vocês. Então se vocês puderem me dar uma ajudinha se inscrevendo aqui no canal, eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e com certeza a sua ajuda seria muito bem-vinda. Então hoje eu acho que o top 5 do final de semana vai trazer uma pequena conspiração aí que eu acho que muitas pessoas vão acabar falando nas próximas semanas, que é a vitória de 1917 no Globo de Ouro. E por quê? Em primeiro lugar, porque o filme não era o favorito, o filme não estava nem sendo comentado juntamente, por exemplo, com O Irlandês, com Coringa e até mesmo com o filme Os Dois Papas, que saiu mais recentemente. Pouquíssimas pessoas estavam falando a respeito de 1917 e o filme é o único que seria beneficiado por uma vitória no Globo de Ouro, porque tanto Os Dois Papas quanto O Irlandês são filmes da Netflix e o filme do Coringa já tinha saído há muito tempo. Então o único filme que seria realmente beneficiado em termos de marketing pela vitória no Globo de Ouro seria o 1917. Foi exatamente isso que aconteceu. O filme tinha previsões da própria Universal de fazer entre 15 e 20 milhões na sua estreia. E na semana passada, antes do Globo de Ouro, quando começou a surgir um papo a respeito da premiação, essa projeção da Universal subiu para 24 milhões de dólares. E acontece que o filme abriu com 36 milhões de dólares e os especialistas estão dizendo que ele abriu com esse valor alto, bem acima do esperado, porque o filme ganhou o prêmio do Globo de Ouro. Novamente, eu não estou dizendo que o filme ganhou o prêmio Globo de Ouro por motivos de corrupção, porque alguma coisa aconteceu, mas eu estou dizendo como uma pessoa que acompanha o Globo de Ouro há muito tempo, não vai ser a primeira vez que essas acusações surgem, e na verdade, dentro do próprio Globo de Ouro desse ano, o Ricky Gervais fez piadas com o fato de que os Globos de Ouro seriam, teoricamente, vendidos para os estúdios. Então acho que o Globo de Ouro, na verdade, ele não se leva tão a sério assim e ele se vê mais como uma grande jogada de marketing para os filmes e para os indicados, e seria, sim, muito mais fácil tentar burlar para ganhar um Globo de Ouro do que um Oscar, porque são somente 93 membros no Globo de Ouro, então você não tem nem que convencer muita gente a votar em você. Novamente, o 1917 está despontando como um dos grandes favoritos ao Oscar. O Sam Mendes, eu conheço o trabalho dele, eu ainda não assisti esse filme, mas ele é um diretor excelente. Eu adoro 007 Skyfall, eu adoro também Beleza Americana e vários outros filmes que ele já fez. Mas essa diferença de 20 milhões numa semana para 36 milhões que o filme fez, e a grande justificativa para isso é a vitória do Globo de Ouro, e principalmente considerando que ele era o único filme que estava em posição de ser beneficiado pelo Globo de Ouro, porque ele ia estrear nesse final de semana, é uma somatória de fatores que a gente tem que levar em consideração. Mas eu fiz um vídeo a respeito do Globo de Ouro na semana passada e vocês vão ver que para melhor diretor é quase certeza que o diretor que ganha o Globo de Ouro vai ganhar também o Oscar. Então o Sam Mendes disparou como favorito para ganhar o Oscar de melhor direção. E não só o filme deve ser um dos grandes favoritos ao Oscar, como ele é um dos maiores indicados aos prêmios BAFTA, que são os prêmios britânicos, que são o equivalente ao Oscar, só que da Inglaterra. E internacionalmente o filme abriu com 60 milhões de dólares, que foi um valor bom. O filme tem um orçamento de 90 milhões de dólares, que é um orçamento mediano para um filme de guerra, é um orçamento muito superior ao Hacksaw Ridge do Mel Gibson e ao Lone Survivor. Os dois filmes custaram 40 milhões de dólares. O primeiro abriu com 15 milhões de dólares e continuou tendo uma performance muito boa, enquanto o segundo, que é o Lone Survivor, estrelado pelo Mark Wahlberg, quando ele expandiu para várias salas de cinema, ele fez 37 milhões. Então o filme teve uma performance bem parecida com a estreia do filme Lone Survivor. Enquanto isso, o filme que dá pra gente parear mais próximo desse filme, que é de um diretor de grande prestígio e custou na faixa dos 100 milhões de dólares, é o filme Dunkirk, que fez 50 milhões de dólares na abertura com um orçamento de 100 milhões. Mas essa diferença de 36 para 50 milhões pode facilmente ser explicada pelo efeito Christopher Nolan, que é um dos poucos diretores hoje que ainda consegue atrair muito público para os seus filmes. E, inclusive o novo filme dele, se não me engano, chama Tenet, já tem um orçamento de 230 milhões de dólares, que é um orçamento enorme para um filme de ação que ninguém sabe exatamente a respeito do que vai tratar.
E se esse filme 1917 vier a ter várias indicações no Oscar já nas próximas semanas, ele deve entrar novamente no ciclo de notícias aí de Hollywood e com certeza vai ter um segundo final de semana excelente. Depois, na segunda posição, o filme Star Wars, A Ascensão de Skywalker, teve mais uma queda muito grande. O filme caiu 57% de novo e fez somente 15 milhões de dólares. É o filme Star Wars que mais teve quedas nessa era Disney. Pra vocês terem uma ideia, nenhum dos outros filmes, nem o episódio 7, 8, nem Rogue One, nem Han Solo, tiveram 3 quedas acima de 50% nos 3 primeiros finais de semana, como a gente está vendo acontecendo com o filme A Ascensão de Skywalker. Muito pelo contrário. O Despertar da Força, mesmo com uma abertura gigantesca, teve 2 quedas abaixo dos 40%. Rogue One teve uma queda abaixo dos 20%, que foi a menor queda dentre todos os primeiros finais de semana de todos esses filmes que eu tô citando. E até mesmo o filme Solo teve 2 quedas abaixo de 50%. Enquanto Os Últimos Jedi teve uma queda mais ou menos parecida com A Ascensão de Skywalker, só que Os Últimos Jedi teve o final de semana do Natal, onde ele caiu próximo dos 20%. Então nem isso a Ascensão de Skywalker teve. Então isso torna facilmente A Ascensão de Skywalker o pior filme da saga Star Wars até o momento em termos de se manter na liderança, de se manter bem ali nas bilheterias. E esses 15 milhões que o episódio 9 fez colocam ele atrás dos 23 milhões que Os Últimos Jedi fizeram no mesmo final de semana e atrás inclusive dos 17 milhões de dólares que o Rogue One fez. Eu tô falando já faz algum tempo que logo o Rogue One ia ultrapassar no mesmo período o filme Ascensão de Skywalker e finalmente isso aconteceu. O Rogue One teve uma performance superior à performance da Ascensão de Skywalker nesse final de semana. E até mesmo o quarto final de semana do filme do Han Solo fez 10 milhões de dólares, então nem o Solo tá tão distante assim da performance da Ascensão de Skywalker nesse mesmo período. E todos esses estão bem atrás dos 42 milhões que o Despertar da Força fez no mesmo final de semana, porque esse filme tá realmente em outro patamar. E para minha surpresa, o filme ainda não teve fôlego suficiente para bater a marca de 1 bilhão de dólares. O filme tem somente 989 milhões de dólares já em 4 finais de semana, que é um resultado realmente muito fraco para um filme da saga Star Wars. Obviamente o filme ainda tem chance de bater o Rogue One, mas está cada vez mais difícil imaginar que ele vai chegar à marca de 1,1 bilhão, por exemplo, que é uma marca meio básica ali para um filme da saga Star Wars, principalmente considerando que ele cresceu de 918 para 989 do final de semana passado para esse. Então ele cresceu cerca de 70 milhões, que é um valor considerável, mas se a gente considerar as quedas de 58%, 57%, no próximo final de semana esse filme deve fazer cerca de 30 milhões, e aí no próximo deve fazer mais uns 15. Então se a gente levar isso em consideração, eu acho que esse filme deve chegar a 1,1 bilhão no máximo. Mas a essa altura resta a gente acompanhar de perto para ver o que vai acontecer nos próximos finais de semana até esse filme sair de cartaz. E na terceira posição, quase ultrapassando Star Wars no mesmo período, ficou o filme Jumanji 2, e o The Rock, o Kevin Hart e o Jack Black conseguiram se tornar uma pedra no sapato de Star Wars desde o último filme. Eles têm conseguido tirar um pouquinho da atração dos filmes de Star Wars. Obviamente o público não está tão satisfeito assim com os filmes, mas a gente não sabe o que estaria acontecendo desde os últimos Jedi se eles não estivessem concorrendo de forma tão forte com esses filmes do Jumanji. E o filme fez mais 14 milhões de dólares, tendo mais uma queda abaixo dos 50%, completamente o contrário do que a gente está vendo acontecer com Star Wars. É um filme que estreou antes de Star Wars e eles estão em pé de igualdade agora em cada final de semana. E o filme já chega a 250 milhões em território americano, que ainda está longe dos 300 milhões que o primeiro filme tinha feito no mesmo período, mas é um resultado muito bom e que torna o filme um dos enormes sucessos e um dos maiores sucessos do The Rock, fora da franquia Velozes e Furiosos, com 671 milhões de dólares até o momento, mas o filme continua fazendo bastante dinheiro, então esse filme deve chegar a cerca de 750 milhões no final da sua corrida. E na quarta posição, tecnicamente empatado com o filme que está na quinta posição, ficou o filme do excelente Michael B. Jordan, produzido pelo próprio Michael B. Jordan e estrelando também o Jamie Foxx e a Brie Larson, e o filme que abriu com 10 milhões de dólares, que se chama Just Mercy, foi um filme extremamente bem recebido. O Michael B. Jordan praticamente só faz filmes bem recebidos, e eu não consegui encontrar o orçamento para esse filme, então eu não sei se o filme foi um sucesso no primeiro final de semana, mas eu acredito que sim. Geralmente quando os filmes não têm orçamento disponível é porque ele teve um custo
bem baixo, então 10 milhões de dólares deve ser uma abertura bem satisfatória para esse filme. E na quinta posição, também, como eu disse, com 10 milhões de dólares, ficou a comédia Like a Boss, estrelado pela Tiffany Haddish, pela Salma Hayek e pela Rose Byrne. E o filme abriu com 10 milhões de dólares, mas ele custou 29 milhões de dólares, que é um preço um pouquinho salgado para um filme de comédia, mas esse filme deve conseguir cobrir o seu custo. A gente tem visto comédias femininas fazendo muito dinheiro nas semanas seguintes, porque o boca a boca geralmente é muito positivo, mas esses filmes de comédia também não têm um apelo internacional muito grande. Se a gente olhar todos esses outros filmes que saíram nos últimos anos, eles não tiveram um apelo mundial e sim um apelo em território americano. Então o filme vai ter que ter uma conversão muito grande, ele vai ter que ter um multiplicador de cerca de 6 ou 7 para conseguir se pagar. E fora do top 5, a menor queda do final de semana foi do filme Entre Facas e Segredos, que é um filme do Rian Johnson, que deve estar dando pulo de alegrias, e o filme fez mais 5 milhões de dólares, chegando a 265 milhões de dólares mundialmente. E para finalizar, Frozen 2 finalmente abriu em todos os países do mundo e finalmente deu uma pequena desacelerada. Ele estava crescendo 100 milhões de dólares por final de semana já faz algum tempo e finalmente o filme parou um pouquinho de crescer. O filme aumentou 45 milhões do final de semana passado para esse, para chegar a 1,371 bilhão de dólares. E ainda assim foi o suficiente para ultrapassar Pantera Negra, Harry Potter 7, parte 2 e Os Últimos Jedi. Então o filme Frozen 2 ultrapassou inclusive filmes da saga Star Wars. E esses 1,371 bilhão de dólares colocam o filme bem próximo dos 1,402 bilhão de dólares que o filme A Era de Ultron tem. E se o filme Frozen 2 conseguir bater essa marca, ele vai derrubar o filme A Era de Ultron, entrando no top 10. E pela primeira vez desde o lançamento do primeiro Vingadores, um dos filmes do Vingadores vai estar fora do top 10 mundial. Isso mesmo, hoje 4 filmes com o nome Os Vingadores ocupam o top 10 das bilheterias de todos os tempos. E o top 10, por incrível que pareça, continuou a mesma coisa da semana passada para essa, com o filme Star Wars tendo enormes dificuldades para bater a marca de 1 bilhão de dólares, como eu já citei anteriormente. E a lista continua a seguinte: na 10ª posição, Hobbs e Shaw, seguido de Star Wars, Aladdin, Coringa e Toy Story 4 na 6ª posição, depois Capitã Marvel na 5ª, Homem-Aranha Longe de Casa na 4ª, Frozen 2 na 3ª, Rei Leão na 2ª e, finalmente, isolado na liderança, obviamente, o filme Vingadores Ultimato. Então, galera, o que vocês acharam do Clube da Bilheteria desse final de semana? Novamente, desculpem aí a demora para trazer novos vídeos para vocês. Eu tava realmente muito mal, então eu fiquei alguns dias de cama, eu fiquei alguns dias sem conseguir ter forças aí para gravar, mas agora eu vou voltar com tudo nessa nova semana. Então, digam aqui abaixo o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.